de volta com o assunto de Estado, debatendo hoje os desafios para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Aqui conosco os 3 senadores gaúchos. Neste último bloco, mais perguntas enviadas pelos telespectadores. E vamos trabalhar um pouquinho, então, essas perguntas enviadas exatamente no sentido de que o que se deve fazer, o que o Estado está pensando, o que a bancada está pensando sobre os trabalhadores especificamente. A Tânia Luge, que é de Formosa, aqui de Goiás, pergunta qual a alternativa que os senadores sugerem para que o pequeno produtor do Estado, o pequeno produtor rural, não tenha que ir para a cidade. Ela fala do êxodo rural. Ela entende que é preciso um apoio maior na área de educação e na área do desenvolvimento mesmo no meio rural. O Santos Fagundes, de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, deseja saber também o que está sendo feito para uma melhor formação dos trabalhadores do meio rural, para evitar esse êxodo tão grande. A agricultura é uma força, né, do Rio Grande do Sul. Gostaria que os senadores falassem sobre esse assunto. Eu penso que no caso da agricultura, especialmente da agricultura familiar, como o Estado do Rio Grande do Sul tem uma formação de italianos e alemães, especialmente, todos entraram, mas esses têm uma participação maior na zona de agricultura familiar, o sistema cooperativista ele é muito forte e são pequenas propriedades rurais. Nessa área, as cooperativas desenvolvem um trabalho importantíssimo nessa difusão de extensão rural. O próprio Estado está tentando reativar a Emater para fazer essa, digamos, divulgação. E essa organização das cooperativas, nós agora na Expo Inter, vocês estiveram lá, eu imagino que vocês foram visitar a Feira de Agricultura Familiar. Eu cheguei lá e eu fui procurada por vários dos expositores querendo ampliar o espaço, porque já é pequeno. Eles venderam tudo o que levaram para lá, ou venderam muito, significando dizer que eles estão agora estimulados a isso. Agora, preciso mais condições. O endividamento é caro, a renda que eles recebem pela atividade é menor, os filhos estão saindo da sua propriedade para ir para a cidade para estudar, então estão ficando as pessoas de mais idade. São vários problemas nesse conjunto de cenários que precisa ser revisto no setor. Essa é uma questão interessante a ser analisada. A agricultura familiar no Brasil nasceu no Rio Grande do Sul. Quer dizer, foi exatamente no Rio Grande do Sul que ela apareceu. O resto era a produção de café, de cana-de-açúcar, de gado, era extensão, grande produção extensiva. No Rio Grande do Sul, aliás, diga-se de passagem, Dom Pedro II fez uma verdadeira reforma agrária, onde na região a região mais difícil, mais complicada do Rio Grande do Sul, tiveram os imigrantes italianos e alemães, a serra que ganharam 25 hectares, 25 hectares, e ali eles criaram o mundo. Uma das coisas mais bonitas que pode existir é essa gente que veio para o Rio Grande do Sul e fez uma civilização que é qualquer coisa impressionante. E fizeram a renda familiar, as cooperativas nasceram no Rio Grande do Sul, e essas cooperativas vieram, avançaram, desenvolveram, progrediram, grandes produções foram feitas, e até o Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, hoje, o Brasil inteiro, é uma coisa que nós podíamos até cobrar royalties desse tipo. É o Brasil de bombachos. 1,5 milhão de gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul e levar esse minifúndio, essa pequena propriedade, para Santa Catarina, para o Paraná. Novas fronteiras agrícolas se você trouxer o Mato Grosso aqui, o senador do Mato Grosso, o Maggi, é do Rio Grande do Sul, vai trazer lá no Rondônia, o presidente do MDB, o senador, é do Rio Grande do Sul. Quer dizer, são 1,5 milhão dessas propriedades que exploram uma agricultura intensiva. Mas não levaram o modelo familiar, né? Levaram o modelo intensivo da grande propriedade. Da experiência. O modelo da experiência, da experiência na capacidade de produção e na coragem de desbravar. Deixa eu ampliar um pouquinho mais, já que aqui os dois já falaram muito bem sobre esse tema. Qual é a preocupação? É como manter o trabalhador nas cidades não chamadas polos, os grandes centros. Aí nós temos que investir, na minha avaliação, e concordo com os dois, cada vez mais no ensino técnico. Quando a gente fala no ensino técnico, muitos pensam que é só para o trabalhador da cidade, também na área rural. Se nós conseguirmos, eu, por exemplo, apresentei aqui o Fundep, que é uma proposta de emenda constitucional que, se aprovada, chegará em torno de 9 bilhões de reais para o investimento no ensino técnico. Eu chego a dizer, às vezes, que o meu sonho era ver, no mínimo, uma escola técnica em cada cidade desse país. Senador. Quando eu digo uma escola técnica da cidade, olha, numa cidade lá,
do interior do Rio Grande, onde predomina a agricultura, a pecuária, enfim, a escola técnica vai ser voltada para esse sentido. Com isso, você vai fazer com que os empreendedores se formem nessa escola técnica para ficar na região e produzindo, inclusive, com seus pais. Senador, deixa eu pedir licença ao senhor, porque o que o senhor está falando é exatamente o que o Marcolino Machado, de Bagé, pergunta, né? O que deve ser feito, o que os senadores têm feito para a implantação de indústrias e da educação técnica para o meio rural. Ele especifica isso, para o meio rural. Eu apresentei um projeto chamado Fundo Rural, que vai exatamente nessa linha, está aprovado já aqui no Senado, se encontra na Câmara dos Deputados, que tem esse objetivo. Esse fundo seria voltado principalmente para a formação de agricultores. Mas isso seja feito, o atual governo. Quantas escolas técnicas já mais que dobrou. Nós tínhamos 12 no Rio Grande do Sul, fazer justiça nesse criamos sentido. mais de Federal 16, vem investindo muito. de 12 para 16. O Estado, a despeito é bom não parecer que estejamos mal agradecidos, né, que não reconheçamos alguns dos feitos importantes. A presidenta Dilma Rousseff, quando ministra de Minas e Energia, elaborou junto com o governo passado, o governo Lula, a criação do Polo Naval em Rio Grande, que é um fator extremamente relevante para uma diversificação também industrial e econômica do Rio Grande do Sul. Está numa posição estratégica, deixa eu terminar. E veja só, toda a especialização dos operários que trabalham lá, eu visitei o Polo Naval em Rio Grande, a Petrobras é uma peça fundamental nesse processo. Toda a parte mais, digamos, tecnicamente de especialização vem de fora, vem da Bahia, vem de que as próprias empresas, que são as empreiteiras, que estão montando o Polo Naval lá, estão levando, porque não há mão de obra suficiente e qualificada para atender a demanda. Por isso que eu apenas lembrei esse fato, para justificar a importância que tem o ensino técnico profissionalizante para atender essas demandas. O Senai não deveria ter um papel não está fazendo, mas não atinge a todos. Não atinge o grau de especialização. Não consegue responder. Inclusive, a escola técnica essa de Rio Grande, casualmente, é um projeto da nossa autoria. Eu entrei com o projeto aqui, aprovei o projeto aqui na Câmara e no Senado. Claro que foi autorizativo e foi aplicado em Rio Grande. Entrou dentro do programa. Dentro do programa. Foi aplicado em Rio Grande. Rio Grande é outra cidade a partir do Polo Naval. Quando o Lula começou a mostrar que era possível construir lá os navios petroleiros a partir das bases, aquela região a partir do Rio Grande. Está mudando completamente. Não só Rio Grande, Pelotas, todo o entorno dessa área está mudando com esse Polo Naval. Mas o ensino técnico eu quero reforçar, não é porque eu vim do Senai, a minha formação foi no Senai. Para você ter uma ideia rápida, eu vendia frutos na Feira Livre em Porto Alegre, com 12 anos. Fiz um teste no Senai, passei, a partir daí minha vida efetivamente mudou. Tanto que eu estudava e ganhava um salário mínimo da Vinícola Rio Grandense, que era uma bolsa. Tanto que apresentei esse projeto aqui para que o aluno que esteja cursando um curso técnico tenha direito a receber o correspondente a um salário mínimo. Cada empresa que tiver mais que 100 trabalhadores, cada 100, ela dá uma bolsa correspondente a um salário mínimo. Só vem fortalecer o próprio Pronatec, agora apresentado pela presidenta Dilma, que essa visão que o presidente Lula teve, que também veio do Senai, ele também chegou ao Senai, é que mais que triplicou o número de escolas técnicas no país hoje. O Rio Grande do Sul